Bom dia, turma. Vamos para o módulo 22, porcentagem de juros simples, objeto de conhecimento, o que são juros, estratégia para calcular porcentagem, cálculo de aumento ou desconto percentual, fator multiplicativo, juros simples e uma situação problema. Porcentagem e taxa percentual são usadas em vários momentos cotidianos, como para efetuar cálculos de aumento e desconto percentual. Estes conceitos, que já foram apresentados no sexto ano, serão aprofundados nesse módulo. Também será apresentado o aumento percentual associado ao conceito de juros. O que são juros? Pode-se definir juros como o rendimento de uma aplicação financeira, ou seja, um acréscimo sobre o valor de uma compra adquirida, ou valor que se refere quando fizemos uma aplicação monetária, ou um valor referente ao atraso de pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de determinado capital. Esse acréscimo que pagamos ou recebemos depende do tempo que levamos para pagar a prazo ou é determinado pelo tempo de aplicação, que podemos ser dias, meses ou anos. Então, eu tenho dois exemplos aqui, duas lojas, todas duas vendendo calça jeans, uma R$200, duas vezes R$100, ou aqui, nessa loja aqui, R$200, ou duas vezes de R$130. Nos anúncios acima, podemos notar que o preço à vista é o mesmo. Porém, o pagamento a prazo varia. Observe o que ocorre a cada loja. Na loja 1, forma de parcelamento é duas vezes de R$100, vai dar 200, concluindo que o valor à vista é igual ao valor parcelado. Quando isso ocorre, é possível dizer que o pagamento parcelado é isento de juros. Na loja 2, forma parcelada é duas de 130, quer dizer, dá 260. Concluímos que o valor parcelado é maior que o valor à vista. Quando isso ocorre, verifica-se que o pagamento parcelado tem juros de R$60, pois 260 menos 200 dá 60. Você conhece outras situações como essa? Nesse modo, serão analisadas diferentes situações envolvendo porcentagem e juros. Veja algumas situações importantes para o estudo desse módulo. Uma taxa percentual pode ser representada como uma fração cujo denominador é 100. A partir dessa fração, podemos representar a taxa percentual na forma decimal. Exemplo: 65% é igual a 65 sobre 100, fazendo a divisão, dá 0,65. A letra B, 92% é igual a 92 sobre 100, dividindo os dois, dá 0,92. Na letra C, 50% é igual a 50 sobre 100, dividindo os dois, é igual a 0,50 ou 0,5. Esse 0 com o 100, os dois na mesma posição são iguais. Ou letra D, que é 7%, 7 sobre 100, dividindo, vai dar 0,07.
Para representar o número decimal como uma taxa percentual, é interessante escrever previamente o número na forma de fração. E então, representá-lo como uma taxa percentual. Exemplo, 0,79. Então, vai ser 79 sobre 100. Esse 100 transforma no símbolo de porcentagem. Então, fica 79%. A mesma coisa na letra B. 0,08 é igual a 8 sobre 100. Então, 8%, porque o símbolo de porcentagem significa por 100. Então, dividir por 100. Aqui, 0,8 é 8 sobre 10. Como eu tenho que botar a casa de baixo em 100, então multiplico 10 em cima e embaixo, fica 80 por 100. 80 por 100 é 80%. Mesmo aqui, 0,1 é 1 sobre 10. Multiplicar as duas casas aqui por 10, vai ficar 10 por 100, que é a mesma coisa que 10%. Estratégia para calcular porcentagem. Acompanhe os exemplos a seguir e conheça diferentes estratégias para calcular porcentagem. Exemplos. Vanessa separou R$ 120 do salário para comprar um presente para seu filho, mas ela quer dar 25% desse valor em espécie, quer dizer, em dinheiro, né? Para incentivá-lo a aprender a lidar com dinheiro. Veja como Vanessa fez para calcular o valor que dará ao filho em espécie. Primeiro, transformamos a porcentagem em fração. 25%, 25 sobre 100. Depois, simplificamos a fração e calculamos a porcentagem. 25 sobre 100 dividido 2 por 25 vai dar 1/4. Calculamos 1/4 de 120. E aí temos 1/4 vezes 120, 1 vezes 120, 120, e o 4 repete. 120 dividido por 4 dá 30. Ou seja, 25% é R$30. Certo? Então, portanto, Vanessa dará R$30 ao seu filho. Vanessa quer comprar uma TV nova. João quer comprar uma TV nova e está precisando de 25% a mais do que possui. Sabendo que ele possui R$ 2.400, quanto João precisa para poder comprar a nova TV? Então veja como João poder determinar a quantia que falta para a compra da TV. Então 20 sobre 100 é igual a 0,2. 1.400 vezes 0,2 dá 480. Podemos verificar na calculadora, digitando 1.400 vezes 20% vai dar diretamente 480. Ou multiplicar 1.400 vezes 0,2, que também vai dar 480. Então, João precisa de mais 480 para comprar a TV. Carlos quer comprar um carro que custa R$60.000, mas ele ainda precisa de 22% desse valor. Quantos reais falta para Carlos comprar o carro? Veja que Carlos pode resolver esse problema por uma regra de 3 simples. 60.000 está para 100%, x está para 22. Então, a gente multiplica 22 para os 60.000 e divide por 100. Daí vai dar 13.200. É o que ele está precisando e é o que representa
os 22%. Então falta 13.200 para que ele possa comprar o carro. Outro exemplo. Maria foi ao supermercado e levou R$ 260. Ao fazer as compras, percebeu que o gastou 15% a menos do valor que levou para as compras, quanto Maria economizou. Maria resolveu fazer esse cálculo mentalmente. 15% é 10 mais 5. Então, 10 vezes 260 dá igual a 26. E como 5% é a metade de 10, dividiu 26 por 2. Temos 26 por 2 dá 13. E aí, somando 26 dos 10% mais 13 dos 5, deu 39. Então, Maria economizou R$ 39. Cálculo de aumento percentual. Um par de sapatos custava R$ 60 e vai sofrer um aumento de 20%. Qual será o valor do par de sapato após o aumento? Podemos dizer que o preço inicial do par de sapato corresponde a 100%. E para saber o novo valor, adicionamos 20% do preço inicial aos 100%, sendo X o novo preço do par de sapato, a compõe. Como é possível calcular o novo valor? Então, X é igual a 100% mais 20 vezes 60, que é o preço do sapato. Então, ficou 120% vezes 60. 120% é 120 dividido por 100 vezes 60. 120 dividido por 100 dá 1,2. 1,2 vezes 60 é igual a 72. Então, ao multiplicar 60 vezes 1,2, estamos usando o fator multiplicativo. Esse fator fornece o valor final do par de sapato após o aumento de 20%. Esse valor é um acréscimo ao preço do par de sapato, que nesse caso será de R$ 12. Portanto, o par de sapato vai passar a custar R$ 72. Observe que podemos simplificar o cálculo de um aumento percentual utilizando o valor inicial e o valor multiplicativo. Então, o valor inicial vezes o fator multiplicativo é igual ao valor final. Então, o valor inicial R$ 60, fator multiplicativo 1,2 e o valor final R$ 72. Cálculo de desconto percentual. Um par de sapatos que custava R$ 60 durante uma promoção teve um desconto de 20%. Qual é o valor do par de sapato depois do desconto? Então, observe uma maneira de efetuar o cálculo. Cálculo percentual, 20% vezes 60. Vai dar R$ 12. Depois subtraímos o valor percentual pelo valor inicial. 60 menos 12 dá 48. Agora vamos analisar o cálculo. Partindo da expressão final, temos 60 menos 12 é igual a 48. Então, podemos escrever que 12 como 20% de 60. Então, 60 menos 20% vezes 60 é igual a 48. Podemos também reescrever os 20% como 0,2. Então, 60 menos 0,2 vezes 60 é igual a 48. Como 100% é 100 sobre 100, é igual a 1.
Então, podemos escrever 60 vezes 1 menos 60 vezes 0,2 é igual a 48. Ou 600 vezes 100% menos 60 vezes 20 é igual a 48. Então, 60 vezes 1 é igual a 60 vezes 0,8 igual a 48. Ou 60 vezes 100 menos 60 vezes 20 é igual a 48. 60 vezes 1 menos 0,2, quer dizer, botou os dois 60 aqui em evidência e juntou os dois que estão multiplicando dentro do parênteses. É a mesma coisa aqui do lado. Dois números multiplicativos iguais, botou na evidência, e o 100 menos 80 botou dentro do parênteses. E aí aqui diminuiu. 1 menos 0,2, 0,8. E aqui 100 menos 80 dá 100 menos 20 dá 80. Tá? Isso aqui é igual a isso, porque 0,8 é os 80%. Assim como o aumento percentual, podemos calcular o desconto percentual utilizando o valor multiplicativo. 60 é igual a 0,8. 60, que é o valor inicial, vezes 0,8, que é o valor multiplicativo, que é igual a os 48, que é o valor final. Fator multiplicativo para o cálculo de aumento e desconto percentual. Vimos que um valor multiplicativo que representa um aumento de 20% é 1,2, pois 100 mais 20% é igual a 1 mais 0,2, resultando 1,2, que representa nada mais nada menos que 120%. Veja com o cálculo de alguns fatores multiplicativos para o aumento percentual. Então, os acréscimos 5, 10, 25, 80, 100 e 250%. E aí a gente tem a parte de cálculo e o valor multiplicativo. Parte de cálculo, 100% mais 5 é a mesma coisa que 1 mais 0,05, resultando em 1,05. 10% seria 100 mais 10%, que é a mesma coisa que 1 mais 0,1, resultando 1,1. 100 mais 25, que é igual a 1 mais 0,25, resultando 1,25. 100 mais 80, que é igual a 1 mais 0,8, dando 1,8. 100 mais 100, que é igual a 1 mais 1 igual a 2, dá valor multiplicativo 2. E 100 mais 250 seria 1 mais 2,5, resultando 3,5. Vale destacar que é possível observar que o valor multiplicativo e reconhecer qual é o percentual correspondente a ele. Exemplo: 1,03 é igual a 1 mais 0,03, que é igual a 100% mais 3%, um aumento de 3%. Então, 1,1, que é 1 mais 0,1, que é igual a 100 mais 10, que é um aumento de 10%. O 1,5, que é a mesma coisa que 100 mais 50, aumento de 50%. 2,3, 100 mais 130, um aumento de 130%. O valor multiplicativo para o aumento percentual é dado de 1 mais a taxa percentual na forma decimal. Agora observe o cálculo de alguns fatores multiplicativos com desconto. Quer dizer, se o aumento é mais, o desconto é menos. 5%, 100 menos 5,
vai dar 0,95. 10%, 10 menos 100, que é 1 menos 0,1, dá 0,9. 25%, 25, 100 menos 25, que é 1 menos 0,25, dá 0,75. 80, 100 menos 80 é 1 menos 0,8, vai dar 0,2. Então, no caso aqui é 95%, 90%, 75% e 20%. Vale destacar que é possível observar que o valor multiplicativo e reconhecer qual é o valor percentual correspondente a ele. Exemplo, 0,6 é igual a 1 menos 0,4, que é igual a 100 menos 40%, desconto de 40%. Então, 0,73, que é igual a 1, menos 0,3, 100 menos 0,3, 3%. 0,33 é igual a 1 vezes 0,69. Então, é a mesma coisa que 100 menos 69 para dar 69%. O valor multiplicativo corresponde para o valor percentual é dado 1 menos a taxa percentual na forma decimal. A aplicação de fator multiplicativo no cálculo de aumento ou de desconto. Quando preciso calcular o valor final de aumento? Cláudio ganha R$2.000 de salário e vai receber um aumento de 30%. Qual será o seu novo salário? Então, já a palavra diz aqui, aumento representa mais. Então, 100% mais 30%. Quer dizer que é os 2.000 mais 30%. É igual a 1 mais 0,3. Então, a gente vai ter que fazer a multiplicação dos 2.000 por 1,3 para achar o valor desse x. Então, 2.000 vezes 1,3 dá 2.600. Então, quer dizer que os 30% representa R$600. Então, o salário de Cláudio, após o aumento, será de 2.600. Quando é preciso calcular o valor inicial do aumento? Depois de sofrer um aumento de 20% no preço, uma barra de chocolate passa a custar R$18. O valor multiplicativo é 100 mais 20, vai ser 1 mais 0,2, é 1,2. Então, o que a gente vai fazer? O preço eu não sei, então eu vou acrescentar como x o valor da barra, antes do aumento. Então, vai ser x vezes 1,2 igual a 18. 1,2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 18 dividido por 1,2 dá 15. Portanto, o preço da barra de chocolate antes do aumento era R$15. Quando é preciso calcular o aumento percentual do aumento? Uma bola de futebol custava R$40 e passou a custar 46. Qual foi o aumento percentual no preço da bola? A gente já sabe que a diferença aqui é R$6. Então, a gente tem que saber agora o valor percentual. X vai ser o aumento percentual. Então, podemos descrever que é 40 vezes x, que é igual a 46. Então, 40 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 46 dividido por 40 vai dar 1,15. Como 1,15 é 1 mais 0,15, que é igual a 100% mais 15, portanto, a bola de futebol sofreu um aumento de 15%. Quando é preciso calcular um valor final de desconto? Fernanda
comprou uma televisão de R$ 2.000 e, ao pagar à vista, recebeu um desconto de 30%. Qual foi o valor pago por Fernanda? Então, vamos calcular o valor multiplicativo. 100 menos 30 é a mesma coisa que 1 menos 0,3, que é igual a 0,7. Então, se X é o preço da televisão após o desconto, então é 2.000 vezes 0,7, que vai dar X. Então, X vai ser 1.400. Portanto, o valor que Fernanda pagou pela televisão após o desconto foi de R$ 1.400. Quando é preciso calcular o valor inicial do desconto? Depois de sofrer uma redução de R$ 20 na massa, uma barra de chocolate passou a ter a massa de 180 gramas. Qual era a massa dessa barra de chocolate antes da redução? O cálculo do fator multiplicativo, 100 menos 20, é igual a 1 menos 0,2, que é igual a 0,8. X é a massa da barra de chocolate antes da redução. Então, X, que é o valor que eu quero saber, vezes 0,8 é igual a 180. 0,8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Dividindo 180 por 0,8 vai dar 225. Portanto, a barra de chocolate tinha massa de 225 gramas antes da redução. Quando é preciso calcular a variação percentual do desconto? Se uma bola de futebol custava R$ 40 e passou a custar R$ 34, qual foi a redução percentual no preço da bola? Nós sabemos que se a gente diminuir aqui, vai dar R$ 6. Se X é o desconto percentual, então é possível escrever que 40 vezes X é igual a 34. Então, X é igual a 34 dividido por 40. X é igual a 0,85. 0,85 é igual a 1 menos 0,15, que é igual a 100 menos 15. Portanto, a bola de futebol sofreu um desconto de 15%. E esses 15 representam os R$ 6 que foi de desconto. Juros simples. Na sessão para começar, foi apresentado que os juros. Agora serão apresentados os cálculos relacionados aos juros, a taxa percentual, o tempo de aplicação, o cálculo e o montante. Esses termos são usados no cálculo de juros e em matemática financeira. Observe o problema. Diogo investiu R$ 200 em uma aplicação financeira durante um mês e obteve R$ 240 no final dessa aplicação. Nessa situação, é possível observar que o valor investido foi R$ 200. O valor final do investimento foi 240. O tempo de duração foi um mês. O valor ganho no investimento foi R$ 40. 240 menos 240. A taxa percentual utilizada para o cálculo de juros em um intervalo de tempo pode ser determinada pelo valor multiplicativo do seguinte monto: valor investido, final investido, dividido pelo valor investido. Então, quer dizer, valor final do investimento, 240, valor investido, 200. Então, 240 dividido por 200 dá 1,2. Esse valor multiplicativo corresponde 1 mais 0,2
é igual a 100 mais 20. Logo, o valor, a aplicação teve um aumento de 20% sobre o capital inicial. Uma vez analisado os elementos, é possível nomear capital inicial ou capital principal, valor investido no início da operação financeira. Na situação apresentada, temos C igual a 200. Montante. M é o valor final da operação financeira dado pela aplicação do capital inicial com os juros acumulado após determinado período de tempo. Na situação apresentada, temos montante como R$ 240. Então, o montante é igual a capital mais juros. Então, duração de tempo é T, período de operação financeira. Na situação apresentada, temos T igual ao mês. Juros, que é o J, diferença entre montante e capital inicial. Na situação apresentada, temos J igual a R$ 40. Então, juros é igual ao montante menos capital. Juros é o quê? 240 menos 200, que deu R$ 40. Taxa de juros, QI, percentual utilizado para o cálculo dos juros em determinado intervalo de tempo. É a razão entre os juros e o capital inicial. Na situação, temos 40 sobre 20, que é igual a 0,2. Logo, I, que é a taxa de juros, é 0,2 AM. Quer dizer, AM representa ao mês, ou 20% ao mês. No regime de juros simples, os juros incidem sempre sobre o capital inicial, ou seja, o valor dos juros que cada período é constante e é igual ao produto da taxa de juros pelo capital inicial. No regime juros simples, temos J é igual a C vezes I vezes T, ou J é igual a juros é igual a capital vezes taxa de juro vezes tempo de duração. Aplicação de juros simples. Vamos analisar situações em que aplicamos juros simples. Exemplo: Rodrigo investiu R$ 400 a juros simples em um fundo de investimento durante 5 meses, com a taxa de rendimento a 15% ao mês. Qual foi o lucro que Rodrigo obteve ao final do investimento? Então, podemos simplificar a escrita da taxa de juros. 4% ao dia seria 4% AM. 15% ao mês é 15% AM. 30% ao ano seria 30% AA. Então, eu tenho juros, que é o capital, né? No juros eu tenho que ter a taxa e tenho que ter a taxa. 15% é ao mês, 15 sobre 100, 0,15. Então, primeiro verificamos o tempo e a taxa de juros e estão na mesma unidade. Sendo assim, podemos calcular os juros simples. Então, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, juros é igual a R$ 400 vezes 0,5 vezes 5. Juros é igual a de R$ 300. Podemos calcular também os juros de um mês e depois multiplicar pelo tempo de aplicação. Neste caso, não é preciso usar a fórmula. Por quê? 400 vezes 0,15 dá 60, referente a um mês.
Então, 60 vezes os 5 meses dá 300. Juros após os 5 meses. Portanto, o lucro obtido por Rodrigo foi de R$300. Outro exemplo. Eduarda vai pegar R$3.000 emprestados e vai pagar essa dívida ao final de 4 anos, a juros simples, com uma taxa de juros de 20% ao ano. Quanto ela vai pagar no final do empréstimo? Então, eu tenho montante é igual ao capital mais juros. O capital são os 3.000. Tempo, 4 anos. E a taxa é 20% ao ano, quer dizer, 0,2 a. Então, vou ter que primeiro descobrir os juros. Então, juros é igual a 300 vezes 0,2 vezes 4. Então, juros é igual a 2.400. Agora sim eu posso usar essa fórmula. Montante é igual ao capital, que é 3.000, mais os juros, que foi 2.400. O montante vai ser 5.400. Então, o valor a ser pago ao final do empréstimo será de R$ 5.400, quase o dobro. Bárbara fez um investimento durante 6 meses a juros simples, com um rendimento de 5% ao mês. O lucrou R$120. Qual foi o valor investido? Então, eu quero achar o capital. Eu tenho os juros, que é R$120. Eu tenho o tempo de 6 meses. E tenho a taxa de 5%, que é 0,05. Então, a gente trabalha com a fórmula de juros. Juros, 120, é igual a C, que eu quero saber, que é o capital, vezes a taxa, que é 0,05, vezes 6. Multiplicando esses dois, vai dar 0,3 ou 0,30. Como está multiplicando com C, passa para o outro lado dividindo. E aí divide 120 por 0,3, o capital é igual a 400. Então, o valor investido foi de R$400. Situação problema. Gabriel estava procurando onde poderia investir seu dinheiro quando passou na frente de um banco e que oferecia um investimento cujo valor aplicado é dobrado em 4 meses. Sabendo que o investimento é feito a juros simples, qual foi a taxa de juros mensal aplicado pelo investimento? Resolução. Como o investimento dobra o valor aplicado em 4 meses, independentemente do valor aplicado, podemos escolher qualquer capital inicial para efetuar os cálculos. Até porque o enunciado não diz qual o valor que ele queria investir. Então, podemos utilizar R$300 de valor aplicado. Organizando as informações do problema, temos o capital, que a gente criou, para ter um exemplo, R$300, o tempo, que é 4 meses, e o montante, que ele diz que é o dobro. Então, se é 300 que a gente vai usar, o resultado do montante vai ser R$600. Como montante é igual a capital mais juros, temos montante é igual a o capital mais J. Então, pega os 300 e joga para o outro lado. E aí diminui 600 menos 300, o juro vai ser 300. Logo, a gente tem o valor de juros, mas eu quero o valor da taxa percentual. Eu quero saber o valor de I.
Então, juros é igual a C vezes I vezes T. J é os 300. O capital é os 300. A taxa é I. E o tempo é o 4. Então, 300 vezes 4 vai dar 1.200. Então, ficou 300 igual a 1.200 vezes I. Como o 1.200 está multiplicando o I, joga para o outro lado dividindo. Então, I é igual a 300 dividido por 1.200. I vai ser igual a 0,25, que é igual a 25%. Então, a taxa de juros aplicada foi de 25% ao mês. Exercícios. Questões do livro, página 277, questões do 1 ao 3, ao 5, quer dizer, e 278, questões do 6 ao 10. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno. E me mandar as fotos dos exercícios. Pronto. Por isso é só. E até a próxima.